E eu convido você para orar conosco nesta manhã de terça-feira, véspera de um feriado aí prolongado. Mais um, né? Tivemos um aí semana passada e vamos ter outro agora. Provavelmente a sexta será uma ponte, né? Porque quinta é feriado, na sexta eu imagino que a maioria das pessoas não vão trabalhar. Eu não sei ainda, não vou para lugar nenhum, mas talvez a gente fique estudando, descansando aqui. Vamos ver, não sei. Até amanhã a gente resolve, né? Não precisa ter pressa para resolver esse tipo de coisa. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, querido, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, único. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados que a gente se lembra, confessa, e aqueles pecados que vão aparecendo no decorrer das nossas vidas. Vez por outra a gente se lembra de outro pecado, Perdoa-nos, a Deus, e ajuda-nos a não pecarmos, porque sabemos que com o Senhor podemos não pecar. Aceita-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Nos juntamos aqui, nos reunimos aqui como igreja do Senhor para proclamar a Tua palavra, meditar na Tua palavra, estudar a Tua palavra, adorar o Senhor em espírito e em verdade, e dar sempre um tempo. A gente dedica este tempo também para que o Senhor fale conosco. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Ajuda-nos. Sustenta-nos. Esta é minha oração. Não sem antes deixar de pedir que o Senhor nos livre da mentira. E eu oro por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. A nossa conversa bíblica agora é sobre a acupuntura e a Bíblia. Eu não sei, mas eu imagino que já muitas pessoas passaram por este processo de acupuntura. A pessoa tem dor aqui, tem dor ali, aí vem alguém e fala, olha, tem aqueles negócios da agulhinha lá, aquele tratamento holístico, e cura. Não, curou não sei quem, curou o cavalo, curou o gato, curou a pessoa ali, olha, aquele lá nunca mais sentiu. Ah, vamos fazer então. Aí vai lá e faz. Nem sabe o que está fazendo. Então hoje, sem nenhum tipo de preconceito, trazendo aqui o que a Bíblia fala, porque hoje, né, nós cristãos, os cristãos verdadeiros, não os cristãos meia boca, esses nunca são, nunca serão e nunca foram perseguidos. Mas os cristãos verdadeiros são perseguidos, porque não podem falar a verdade.
Não tem. Se falar é processo, é isso, é aquilo, né? Enfim. Então hoje a gente vai falar sobre a cura holística, acupuntura, e vou trazer a resposta cristã no final de tudo isso. Tai Chi Chuan. Quem é, né? Quanta gente! Ah, não, eu vou lá. Não tem problema. Nunca tem problema. Nada tem problema. Sabe por quê que nada tem problema? Porque as pessoas não vão querer entender o que é aquilo. Então nada tem problema. Tudo posso. Mas esquece daquela segunda parte da frase. Mas nem tudo me convém. Não é? Então a pessoa faz qualquer coisa que o outro está fazendo, onde aquela pessoa está fazendo, a Maria Ezequiel, sei lá, você não conhece a Maria Ezequiel, nem sei se existe, estou falando um nome fictício aqui. Ela está fazendo aqui, olha, mudou, é outra pessoa. E você precisa ver, ela senta, levanta, não sente dor. Aquela lá tinha uma enxaqueca, foi lá, fez a culpa, sarou. Não sei quem fumava 19 maços de cigarro por dia, fez acupuntura, deixou de fumar. E as pessoas vão lá e vão fazer. Vão fazer. Abre sua Bíblia aí. Jeremias, capítulo 10. Jeremias, Velho Testamento, profeta, versículos 2 e 3. Jeremias. Vamos ler junto? Você está com a sua Bíblia, leia junto comigo. Eu sei que este é o momento que muitos de nós lê a Bíblia. Então vamos ler junto. Agora, se você está trabalhando ou não está num lugar que não pode ler, não tem como, nem tem a Bíblia, às vezes aí está numa fila, né? Então você ouve. Eu vou ler. E a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque o costume dos povos são vaidade. Eu sou terapeuta, né? Como psicanalista, eu sou terapeuta. Mas eu não sou terapeuta holístico. Eu não faço hipnose. Não, eu sei, porque para formação tive que fazer. Muito a contragosto. Não pratiquei e quase fui reprovado nesta matéria, porque eu não pratiquei simplesmente isso. Então as respostas que eu dei na prova foram técnicas, única e exclusivamente. Mas tem gente que já passou por uma sessão de hipnose. Não tem problema. Não, nada tem problema. Se você não quiser ver o problema, ele não existe mesmo. É só você fechar os olhos para o problema. Né? Cura holística, quando você vê lá, terapeuta holístico, você sabe o que é isso? Você foi procurar o que é isso? As coisas holísticas, aqui você vai ficar sabendo. Muita gente não vai gostar, inclusive colegas, né? Mas o que eu vou fazer? Precisamos falar. Também por que não gostariam? Não é? Se entendem que aquilo é correto,
Convençam então as pessoas de quão correto é. Eu vou trazer o que a Bíblia fala e vou trazer o que cada coisa quer dizer. Né? A holística é uma combinação de corpo e mente, porque todo mundo sabe que as nossas atitudes físicas e ou mentais afetam a nossa saúde. E aí, os holísticos creem que podem curar doenças. Eu fico olhando aqui porque eu preciso pular, né? Porque senão eu não chego até o final. A visão holística do corpo e da saúde é baseado em quê? Você sabe em que se baseia a visão que os holísticos, nem sei se é esse o termo, praticam? É baseada numa religião, é baseada numa filosofia chamada monismo. O que é o monismo? O monismo, ele é um conjunto de coisas que pode ser reduzido a uma unidade. Isso que é mono, um. Quer do ponto de vista da sua substância, porque o monismo ele é praticado tanto no materialismo quanto no espiritualismo. Olha só. Quer do ponto de vista das leis. Leis da lógica, leis da física, porque é através dessas leis que o universo se ordena. Então, o monismo, que é base do holístico, será um monismo lógico ou físico. Isso aqui que eu estou falando eu tirei do dicionário Aurélio. Está lá escrito isso. Se você for ler, é isso aqui que está escrito. Entendeu? Então, a visão holística de corpo e saúde é baseada no monismo, onde o todo é cada parte e onde cada parte é o todo. Vai levando aí. Onde uma força universal, que é descrita como Chi ou Ki, se associa a nós e flui através do nosso corpo. O holismo afirma que toda doença é um desequilíbrio ou um bloqueio do Chi e ou das forças do Yin e Yang no corpo. Assim, o estado de saúde de uma pessoa é o reflexo do desequilíbrio ou bloqueio dessa combinação energia-espírito. Então, quando você lê lá, terapeuta holístico, é nisso que ele vai trabalhar. Eu tenho certeza que a maioria dos meus irmãos e irmãs em Cristo, ou das pessoas que estão acompanhando ou vão ver esse vídeo, não sabiam disso. Acupuntura. A maioria dos médicos holísticos acreditam que a doença
é uma condição espiritual. E usam métodos baseados no ocultismo e em religiões orientais para tratar esta parte do espírito. Mas usam o corpo. A acupuntura é também uma crença nas forças yin e yang, e essas forças caminham invisivelmente no nosso corpo e são chamados de meridianos. A acupuntura também crê que a doença é o resultado do desequilíbrio das forças ou ainda do bloqueio ou obstrução das forças. Então, quando eles, presta atenção, quando eles inserem a agulha em certos pontos, segundo a acupuntura, essa agulha vai permitir que a energia flua, a energia yin e yang flua pelo seu corpo. Isso é acupuntura. Eu quero dizer o seguinte: esses pontos, na verdade, onde se coloca agulha, às vezes usam pedras quentes, mas não sei, entendeu? São nomes diferentes, mas com o mesmo princípio. É que aqueles pontos têm um contato com o cérebro e faz com que o nosso cérebro libere uma substância chamada endorfina, que não cura. A endorfina, ela inibe a dor. Endorfina. A acupuntura diz que consegue, com as agulhas, fazer com que o cérebro libere essa substância. Mas as informações que eu consegui para falar para vocês hoje é que essas informações nunca foram comprovadas cientificamente. E se você falar, não, eu li lá que já foram comprovadas, tal, tudo bem. Então eu não achei esse lugar que você leu aí, a informação que eu tenho é que não foram comprovadas. Mas mesmo que você tenha achado um local que comprove isso cientificamente, a conclusão que mesmo assim se chega é que não é a acupuntura que funciona. Desde que a ideia baseada é que o alívio vem de um fluir harmonioso. A acupuntura não vai falar para você que libere endorfina. Nós sabemos. Vão falar para você que se harmonizou o seu yin e o seu yang. Estou trazendo um dado científico, libera endorfina. Então, o alívio da dor é por causa da endorfina, que na verdade bloqueia o sinal da dor. Porque o sinal da dor não vem do lugar que dói, vem daqui.
Eu estou passando essas informações para vocês terem conhecimento. Eu não faço. Mas por quê? Não faço porque esse negócio aí não é para mim. Não, mas resolve, mas eu não faço o que resolve. Eu faço aquilo que é correto fazer. Porque hoje todo mundo procura um cristianismo que resolva os seus problemas. Uma religião, uma denominação que resolva o problema lá do marido que é pulador de cerca, da mulher que não quer saber trabalhar, do filho que não quer estudar. Todo mundo, a maioria, procura uma religião para resolver os seus problemas. E religião não é para resolver problema de ninguém. A religião, o próprio nome quer dizer, religião quer dizer, vem do latim, né, religare, que é juntar o homem com Deus, religar o homem a Deus, não é para resolver problema. Então você vê, por exemplo, a Umbanda. A Umbanda diz que afasta a pessoa, traz pessoa. Não é esta. Você vê que isso não é uma coisa que Deus se propõe a fazer. Em lugar nenhum Deus diz que faz isso. A proposta de Deus para aqueles que vão segui-lo não é resolver os problemas destas pessoas. A proposta de Deus é salvar estas pessoas, porque todas nascem perdidas. Quando você tem este entendimento, você começa a entender mais uma porção de coisas paralelas ou ao redor disso. Então, a gente precisa saber, não pode ir fazendo as coisas que nem uma Maria vai com as outras. Entendeu? As pessoas veem isso e, não, resolveu, não, eu vou tomar, eu vou fazer, eu vou lá. O que a gente precisa entender, nós que somos cristãos? Porque senão a gente vai viver aí, corre aqui, vai para lá, faz aqui, faz lá. Nós temos que ser íntegro. O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir a Deus. Tem grandes dificuldades em seguir a Deus, porque seguir a Deus a gente não pode seguir as ondas deste mundo. E nós todos precisamos saber o seguinte: o mal não é uma força. As pessoas estão acreditando que o mal é uma força. E isso aí, a física, a química, ensina para a gente claramente. Você vê? As pessoas não sabem porque não querem saber. Se os opostos estão sempre se fundindo ou se tornando uns e outros, não é? Então não há bom ou mal separadamente. Aí, e agora? Não, o mal é uma força. Não tem isso. Olha isso que eu acabei de falar aqui está na Bíblia, gente. Está na Bíblia, claro que não com essas palavras. Eu estou trazendo a coisa um negócio mais popular. 1 João, capítulo 1, versículo 5. É claro, Edgar, exatamente isso. Não é porque o negócio dá certo, né? Tem um monte de coisa que dá certo, que prospera. Tem. Você quer ver um negócio que prospera aqui no Brasil há décadas?
corrupção. E você vai ser corrupto só porque dá certo? Quantos corruptos estão presos? Quantos estão soltos? Corrupção dá certo, o cara enriquece, tem fazendas, boi, helicóptero, mas outra coisa que dá certo, mentira. O sujeito ganha dinheiro mentindo, dá certo. Você vai ser mentiroso? Aí é um problema seu. Tem que segurar o rojão também. Se abriu aí 1 João 1,5? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Ora, então o mal não é uma força. O que é o mal, então, se o mal não é uma força? O mal é um levante, o mal é uma rebelião contra o bem, mas não é uma força. O mal é o trabalho de Satã. Não tem verdade em si mesmo. Leia João 8,44. Aqui agora é difícil. Agora é difícil de entender. O mal e o bem não são iguais, porque Deus é soberano. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil para você. Qual é você responder assim, ó. Qual a raiz quadrada de 81? Bom, se você não sabe a raiz quadrada de 81, você vai querer discutir com Deus. Por que Deus permite que Satanás opere? Se Jesus derrotou Satanás quando morreu na cruz, por que mesmo assim ele continua operando? Quando eu digo nós, eu estou dizendo assim, a maioria de nós. É claro que uma ou outra pessoa fala, é 9, sei lá, entendeu? Mas a maioria não sabe e quer discutir. Mas por que Deus permite Satanás? Isso é que eu não entendo. Ah lá, Marília respondeu, é 9. Mas a maioria não sabe. E querem discutir com Deus por que ele deixa Satanás agir. Onde já se viu Deus mandar? Não, o meu Deus não manda ninguém para o inferno. Mas não é Deus que manda ninguém para o inferno. Primeiramente, a pessoa que fala isso é uma pessoa de uma ignorância que dói. Chega a doer a ignorância dela. Deus nunca mandou ninguém para o inferno. São as pessoas que se autoflagelam. São as pessoas que se autossentenciam ao inferno. Não é Deus que manda. Onde está que Deus manda para o inferno? Deus manda para o inferno se alguém se autossentenciou. Entendeu? Então não dá para a gente querer discutir com... Porque não sei, eu conheci uma senhora, muitos anos atrás, ela falava assim com orgulho, né?
o meu marido, o meu falecido marido contestava a Bíblia. Coitado, era uma pessoa muito culta, tinha uma editora, não sei o quê, mas era um ignorante de Bíblia, ora. Foi Deus que sentenciou Satanás ao lago de fogo e enxofre? Vamos lá. Foi Deus? Foi ele, Satanás, que se rebelou contra Deus. E a rebelião contra Deus é pecado. E o salário do pecado é a morte. Tanto para seres espirituais como para seres carnais, ora, não é Deus. Então dizer que, não, meu Deus não manda ninguém para o inferno. Mas não manda mesmo, Deus não manda ninguém, são as pessoas que vão lá, porque se autossentenciam. E quem faz esse tipo de coisa, o Tai Chi, por exemplo, né? Isso aí, aquela velha arada que nem eu, assim, tudo lá, não sei o quê, fazendo aquelas coisas lá. É a tal da meditação em movimento. Isso aí é fundamentado no taoísmo. Como é que um cristão vai fazer um negócio desse? Como é que pode um cristão estar lá? Não dá para entender. A pessoa vai lá, ela viu, alguém falou, ou ela achou bonito, ou alguém falou que faz aquilo e fica bem, não sei o quê. Ela não vai procurar saber, olha, isso aí o que é. Então isso vem do taoísmo. Por que isso foi inventado? Porque o propósito do Tai Chi é o fluir do Qi, lembra que eu falei do Qi lá no início? Através do corpo. Mas como é que você descobriu? Eu não descobri, isso está na enciclopédia Harper de experiências místicas e paranormais. Precisa ler, precisa estudar as coisas. Entendeu? Eu vou ficar pulando aqui, olha, o Tai Chi são 108 movimentos, né? E vai. Quem é que coordena o Tai Chi? Quem coordena? Não é o sujeito que dá aula lá. Ninguém sabe, é a sociedade taoísta de Tai Chi nos Estados Unidos. Ninguém sabe de nada. As pessoas vão num embalo maluco. Olha lá, agora preciso correr, porque eu pulo, hein? Eu já faço, tento fazer pequenininho, mas não, porque tem coisa que essa gente não fala, fica faltando. Ele não falou. Eu pulo muito aqui, preciso pular. Então, resposta cristã para isso tudo: acupuntura, cura holística, tai chi, essas coisas todas aí. Resposta cristã. O cristão deve discernir, o que a gente falou ontem, do dom de discernimento. Não falamos ontem? Foi. O cristão precisa discernir. Precisa discernir sobre esses exercícios do Tai Chi, que é baseado em crenças espirituais hostis a Cristo. Por quê? Não é. É sim. Porque Cristo é o caminho. Jesus falou: sou o caminho, eu sou a verdade. Se você procura qualquer outra coisa fora de Jesus, você está sendo hostil a Jesus. Irmã, desculpa, dança circular, eu não sei o que é isso. O que é isso aí? Eu não estou conseguindo, a minha cabeça não está achando aqui agora.
Se me explicar depois, talvez eu me lembre do que seja, talvez eu não conheça, não sei. Mas nesse momento eu não estou conseguindo chegar aí, não. Então o fato de que essas coisas aí e outras, essas coisas e outras podem dar certo, não é uma boa razão para você, salvo em Cristo Jesus, usar ou praticar essas coisas. Muitas coisas no mundo místico e oculto parece funcionar. Muitas coisas. O padrão para o cristão bíblico, porque tem cristão que não é bíblico, né? Católico é um cristão bíblico? Claro que não. Enfim, o padrão para o cristão bíblico é adotar uma prática ou crer numa ideia, não é se ela funciona ou não. Por causa disso que a gente combate as falsas denominações, né? Aqui a sua fé funciona. Tem outro lá que diz a igreja da família. Ora, mas isso tudo é para, sabe, é marketing. Bom, a gente é advertido na Bíblia Sagrada. Se você abrir aí em 1 João, capítulo 4, versículo 1, existe uma advertência aí. Não tem? Não dar ou não des crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Ora, a gente tem que ver se isso daqui é da parte de Deus ou não, entendeu? Tá cheio por aí. Eu não tenho medo de colocar a mão em vespeiro, medo nenhum. Só que eu não tenho dinheiro para pagar advogado, esse é o problema, né? Tá cheio de academia disso, daquilo, de luta. Eu não sou contra, não, eu sou até a favor, né? Das pessoas treinarem e tal. Agora, tá cheio de academia aí que tem a foto lá de um oriental lá, e antes eles vão lá e fazem reverência para aquele sujeito lá. Você vai fazer? Você vai reverenciar um morto lá? Olha, eu vou aprender aqui, mas eu não vou me curvar aquele sujeito lá, não. Você tem que ter coragem. Porque não adianta ser corajoso para dar tapa, dar golpe e dar soco. A gente tem que ser corajoso para as coisas que exigem coragem. Chegar para o cara da academia e falar, olha, vou treinar, não sei o quê. Agora, fazer reverência para aquele cara lá, não vou. Não vou. Mas então aqui você não... Então tá bom, então eu vou procurar outro. Tem que ter coragem para falar não. A verdadeira paz não vem de tai chi, acupuntura, essas bobagens todas aí, né? Porque a medicina oriental diz que é a melhor do mundo, porque você não conhece a história. Vai ler a história. Chinês não morre, japonês não morre, coreano não morre. Como é que a medicina é a melhor do mundo? Vai estudar a história deles. Há 60 anos, há 70, que é a minha idade. Qual que era a perspectiva de vida? Como é que esse povo vivia? Isso é marketing. Para de bobagem. Para.
Então essa gente, o Tao, o Yin Yang, né, oferece sempre coisas extraordinárias, que na verdade não é isso não. A verdadeira paz, ela vem através da crença em nosso Senhor Jesus Cristo. João 14, 27, Filipenses 4, 7. Jesus não é um princípio, não é uma filosofia, não, nenhuma religião é. Jesus é o caminho. João 14, 6. Mas é o caminho para quê? Para chegar à vida eterna. João 5, 24 e 6, 40. É o caminho. Esta é a resposta cristã para isso e outras tantas coisas que estão empurrando goela abaixo do povo nesses últimos dias. Porque tem coisa que está sendo empurrado goela abaixo. Como é que você vai fazer? Você, agora, vamos lá, mais um minutinho só, eu já vou orar. Você mora numa casa sua, você construiu a casa, comprou o terreno, construiu tal. Há 2 meses mudou um pessoal ao lado da sua casa. Vamos lá. E esse pessoal é ligado às religiões de raiz afro. E várias vezes por semana é atabaque, é isso, é aquilo, aquilo outro. Você não consegue dormir, você não consegue ver televisão, os filhos não conseguem ter paz para estudar. Você pode fazer alguma coisa? Vamos lá. O que você vai fazer? Qualquer coisa que você fizer, vão falar para você. Preconceito religioso. É assim que as coisas estão hoje. Porque os caras que fazem as leis, eles moram, né, de graça e ainda recebem nos apartamentos lá em Brasília que a gente paga. Nós pagamos. Além de não fazerem nada, ainda moram de graça, recebem. É um negócio de Marajá mesmo, né? Falando em Marajá, o outro foi preso, mas também demorou, hein? Vou contar, hein? Enfim, o que a gente vai fazer? O que vai fazer? Porque estão enfiando goela abaixo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu glorifico o Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Aprende quem quer, assimila quem nem é obrigado a nada. O Senhor não obriga, eu também não obrigo, né? Mas o Senhor todos os dias nos orienta e nos dá o caminho. E eu quero te louvar e te agradecer por isso, Pai. O Senhor é muito bom para nós. E o Senhor tem dado tempo para a gente se consertar. Glórias a Ti, Senhor. Eu oro te louvando, te glorificando e te agradecendo. No santo nome do Cristo Jesus. Amém.